Saudações alvinegras, meu nome é Guilherme, este é o 8º episódio do podcast Irmandade Corintiana. Muito triste este podcast e aqui ao meu lado está o meu irmão Fábio. Olá pessoal, uma semana dura pro Corinthians, perder pro rival, perder o Tite, perder de novo no meio da semana, uma semana muito problemática aí, mas... corintianos não desistem nunca, cabeça erguida que domingo tem jogo. Os nossos convidados é que desistem, né? Eles não desistem do Corinthians, desistem do podcast talvez, mas permanecem corintianos no coração, tenho certeza. Não, e aguardamos eles nos próximos episódios, mas dessa vez é só eu e meu irmão mesmo e... Bom, vamos falar dessa porcaria de Só jogo. espero que não venham todos juntos, porque não temos microfone suficiente para todos eles, né? A gente faz um revezamento. Bom, vamos falar um pouquinho dessa porcaria de jogo aí. Passar rapidamente por essa derrota. Porcaria acho que deveria ter sido anterior, né? Mas esse conseguiu ser pior. Bom, o time não animou muito. Foi melhor que o Fluminense o jogo inteiro praticamente. Teve só um breve período depois que o Fluminense conseguiu fazer aquele golzinho chorado que o Fluminense se empolgou um pouco mais, mas logo em seguida o Corinthians voltou a pressionar, só que é aquela pressão sem um chute que vá na direção do gol. É uma pressão que o Cavalieri não trabalhou. É a pressão que empolga o narrador do rádio, mas o da TV não sabe muito bem o que falar. Porque sabe que tá todo mundo vendo o jogo, a bola não tá perto, não tá passando perto do gol. Mas enfim, mesmo com um a menos, quando ele foi pra cima, demonstrou uma certa raça, achei. Eu acho que chegou a raça à vontade e tal, veio depois de levar o gol, né? Enfim, era um jogo até que se mostrava fácil, né, no primeiro tempo. O Corinthians dominou amplamente no primeiro tempo. E se tivesse um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de vontade, teria levado mais perigo ao gol, possivelmente sairia o nosso gol. A gente esperava que isso acontecesse no começo do segundo tempo. E não aconteceu, né? No segundo tempo, que besteira que fez o Iago, né? Que besteira que fez o Iago no segundo tempo. Mas o jogo acho que foi um sinal aí, um símbolo da semana corintiana. Foi dura, perdeu o clássico, em seguida, Christian, Danilo já estão machucados, não jogam, estão fora um tempo. Para o azar do Corinthians, o Dunga cai. Já começa o frio na espinha corintiana de pensar, puxa, sem o Dunga, o que a CBF vai fazer? Vai tirar o técnico do Corinthians. E não deu outra. E aí chega nesse jogo com esse clima aí, com o técnico interino, o Carille. Não ganhou nenhum jogo, né? Ele é interino pela terceira vez, parece. Antes tinham sido 2 jogos, agora o terceiro, 2 derrotas, 1 empate. Jogos fora de casa, pelo que eu entendi, todos os 3. Todos fora de casa, esse não foi na casa de ninguém, foi em Brasília, mas enfim. Num estádio interditado. O mando foi do Fluminense. Curioso, esse foi o jogo número 100 entre Fluminense e Corinthians. Até este jogo, os resultados eram empatados, assim. O Corinthians tinha 35 vitórias, o Fluminense 35 vitórias e haviam aí 29 empates. O Corinthians saiu então perdendo no top 100 aí, nesses primeiros 100. Enfim, um jogo difícil. Também o próprio jogo demonstrou isso. Já no primeiro tempo, o Elias sai machucado. Elias que estava tendo uma performance razoável, assim, eu diria, até aquele momento estava sendo o melhor jogo do Elias nesse campeonato, o que não quer dizer muita coisa, mas estava sendo. Depois o Walter também se machuca no final do primeiro tempo, segura até o intervalo, mas não volta. Tudo bem, o Cássio não é um goleiro reserva, a gente tem 2 goleiros titulares, é bom falar isso, mas não é bom precisar disso. E aí o comentarista, né, do pay-per-view fez um excelente comentário. Aliviou pro Carille agora, né? Ele já fez 2 substituições, ele só tem uma pra fazer, o trabalho dele ficou mais fácil. Né? Porque o técnico adora quando não tem opções. Como fazer logo 2 substituições por contusão, ele adora, é o sonho de todo técnico isso. Eles queriam abolir a substituição do jogo, porque aí já não tem que pensar durante o jogo, é só escalei e acabou. Enfim, foi infeliz o comentário do narrador da Premier, mas enfim,
Mas o jogo não tem muito mais o que falar não, né? Foi a tônica dos últimos jogos, só que, enfim, o Corinthians ganhou 4 seguidas, agora tem 2 derrotas seguidas. E em todos esses jogos, a tônica foi o Marquinhos Gabriel chegar muito na frente do gol e o Marquinhos Gabriel erra muito na frente do gol. E foi isso que aconteceu. Né? Teve um desses jogos, ele chegou a fazer um, né? Fez um belo gol. Fez um belo gol. Mas, enfim, já cansei de ficar fazendo piada sobre o Pilates que o Marquinhos Gabriel devia fazer. Eu acho que tá na hora de começar a acertar esses chutes mesmo, treinar, fazer sei lá o quê, porque ele tá sendo colocado na frente do gol o tempo todo, por mérito próprio também, porque tá aparecendo lá, tá se posicionando bem, tá cortando bem atrás da zaga, tá fazendo o papel dele, pelo menos até ali, até a hora da definição. Me lembra um pouco o Malcom, no ano passado teve uma fase muito assim, ele aparecia muito nos jogos, tinha muita bola decisiva, mas errava muito também, exceto que o Malcom acho que fazia até mais gol do que o Marquinhos Gabriel tem feito, né? Enfim, tem jogado bem também, não é que ele tem jogado mal, como você falou, o posicionamento dele tem sido bom, a conclusão é que ele tem falhado, e nesse jogo tão bizarro, meio deserto do Saara pro Corinthians, né? Ele acabou sendo o destaque do Corinthians. Porque foi quem mais apareceu. E acabou sendo o melhor por isso, porque não teve ninguém que se destacou acima dele, né? Então, Marquinhos Gabriel, parabéns nesse momento triste do time. Você conseguiu ser uma estrela brilhando aí nessa escuridão toda para nós. Vai ganhar uma fotinho no Instagram nosso. Aliás, sigam-nos no Instagram. Pode colocar coraçãozinho na foto dele que a gente vai gostar bastante, ele também. O Guilherme saiu no segundo tempo, entrou o Camacho. Estreia do Camacho. E eu acho que ali foi uma substituição errada que o nosso... A única que ele teve que decidir. Que ele teve que decidir, acho que ele tomou uma decisão errada. Colocar um jogador estreante num jogo complicado. O Guilherme estava bem, eu acho, ele não estava fazendo uma partida fantástica, mas ele estava bem, ele estava colocando os jogadores na cara do gol. A saída dele, o meio-campo parece que ficou mais congestionado, a bola fluía menos pelo meio-campo. Enfim, e o Camacho também não foi colocado numa fria, né? Um jogador a menos, colocado ali, tipo... Foi meio que pra dizer, vai lá, corre pelo time inteiro. Mas é fácil também falar em retrospecto, porque poderia ter dado certo, que tá estreando, com garra, podia correr, ele é um jogador que carrega bem a bola individualmente, poderia ter funcionado, mas realmente, concordo com você, não sei se era a melhor opção, mas também não sei se tinha outra opção. Vai colocar o André ali também, a possibilidade de tirar o Luciano e colocar o zagueiro para recompor a zaga também não era o caso naquele momento do jogo. Também não. Não foi uma atuação também brilhante do Camacho, mas não tem nem o que falar porque ele entrou numa situação muito estranha. Hoje o Guilherme é uma peça central desse time e faz muita falta quando ele não está ou quando ele não está jogando bem. E a gente sabe, por acompanhar futebol, que não dá para depender de um jogador só. Então a gente precisa que o resto do time apareça mais, que o Marquinhos Gabriel volte a ser o garoto ousado que ele foi ano passado, que ele começou a ser nos primeiros jogos dele aqui, que o Giovanni Augusto demonstre, além da correria, também aquela raça, aquela vontade. A gente precisa que esse time mostre mais, o resto do time mostre mais como um todo. E agora vai ter que fazer isso sem o Tite. Apesar de 2 derrotas, o highlight mesmo dessa semana difícil não tem como ser outra a não ser a saída do Tite do Corinthians, né? O Tite que estava numa reta aí para chegar a ser o técnico com mais jogos à frente do Corinthians em toda a história do clube, já é o segundo colocado, né? Não fosse seleção, tenho certeza que chegaria em primeiro, talvez ainda chegue no futuro, vai saber. Eu acredito nisso. E nesse momento, esse caminho foi interrompido aí pela CBF, mais uma vez vem tirar o técnico do Corinthians. Espero que seja para o bem da seleção. Não coloco hoje o bem da seleção acima do bem do Corinthians para mim. Mas já que aconteceu, que todo mundo saia bem dessa, o Tite fique bem, a seleção fique bem, o Corinthians arrume um novo técnico, seja lá quem for, e que o Corinthians fique bem também. É a 4ª vez, né, que o Corinthians perde técnicos para a seleção. O primeiro foi o Luxemburgo, depois foi o Parreira, o Mano e agora o Tite. Então, você, treinador, que quer treinar a seleção brasileira, bata na porta do Corinthians, que é meio caminho andado. Eu acho que nenhum desses chegou na Copa do Mundo. O Parreira chegou na Copa. Não foi muito bem sucedido lá.
não foi muito bem sucedido lá. A gente fica muito triste que o Tite saiu e tudo mais, mas a gente deseja muito boa sorte para ele na seleção. Eu acho que, enfim, a gente entende a decisão dele, era um sonho da carreira dele, ele nunca escondeu isso. O Del Nero e o Marin tiraram isso dele quando colocaram o Dunga 2 anos atrás, injustamente, e agora, por linhas tortas e com o interesse de esconder os escândalos recentes da CBF, resolvem fazer a vontade popular e colocar o Tite lá. O Tite chega na seleção com uma popularidade só comparável à do Tele em 82, eu imagino. Nenhum outro técnico que esteve na seleção de 82 para cá teve tanto apoio popular e tanto merecimento mesmo, né? O Tite, que gosta de falar dessa palavra, de merecimento, não existe outro treinador brasileiro que merecia mais do que ele. O Muricy merecia quando recusou, né? Ele dirigiu o Fluminense, ele merecia chegar, recusou para cumprir o contrato com o Fluminense, eles foram atrás do Mano do Corinthians, o Mano perdeu aquele campeonato e o Muricy ganhou o campeonato com o Fluminense. A gente fica triste até porque sabe que o campeonato brasileiro ficou mais difícil agora pro Corinthians, trocou de treinador, trocou um treinador que era a alma do time, né? Já estava difícil antes, né? O time hoje é um time em formação, mas a gente sabe que o Tite dá uma liga para esse time e consegue tirar resultados extraordinários desse time, né? E isso dava esperança da gente conquistar um campeonato até. E agora isso tudo fica um pouco mais distante. Somado às 2 derrotas, fica bem mais distante ainda, né? O Corinthians saiu da ponta de líder do campeonato para agora não estar nem no G4. Sim. O campeonato de pontos corridos é definido pela estabilidade, né? Sim. O time mais estável é o Inter, é o que vem conseguindo os resultados mais consistentes. Então por que não o Argel que tá na seleção, hein? Porque o Argel e o Dunga, acho que eles são muito parecidos e não ia dar muito certo. Também, né? Mas acho que você falou bem sobre o Tite, deixa eu só completar uma coisa aqui. Fora o grande técnico que ele era, ele sempre passou uma imagem de ser uma pessoa muito boa também, assim, uma pessoa transparente, correta nas atitudes dele. Todos os relatos vão nessa direção, né? E isso dá uma calma, uma serenidade para quem acompanha o time, para os jogadores e tudo mais. Então, acho que para a seleção também isso vai ser bom. Ao contrário do Dunga, que não transmite nada sereno, enfim. Eu não tenho dúvidas que o Tite vai chegar na Copa da Rússia. Ele vai fazer um trabalho bom, vai conseguir classificar a seleção e o Brasil vai chegar forte na Rússia muito pelo Tite, isso eu não tenho dúvidas. Eu espero que, terminada a Copa, ele se lembre que deixou a gente na mão e volte pro Corinthians. Eu não quero esperar para ganhar o Hepta em 2019. Vamos já, 2016 ainda é uma possibilidade, mas se não, 2017, 2018 mesmo. Mas fora a sorte, o Corinthians precisa também de um técnico, porque hoje estamos sem técnico. Há muitas especulações sobre quem será esse técnico. Só há especulações e nenhuma certeza até o momento. E as especulações são desde coisas que podem ser plantadas por empresários de técnicos até perguntas capciosas de jornalistas, que depois vira manchete que o presidente do Corinthians disse que gosta do Fernando Diniz, mas perguntaram pra ele do Fernando Diniz, então ele só respondeu uma pergunta, ele não falou de responder, gosto desse garoto, não, perguntaram sobre ele. Acho que a imprensa estava tentando pegar alguma frase, né? Pegar uma frase do presidente e tentar adivinhar o futuro. O Diniz, todo mundo falou que era uma opção, eu não acho que ele era uma opção no Corinthians. O Diniz me parece muito verde ainda, ele tem uma excelente filosofia de jogo, mas eu acho que ele ainda não sabe aplicá-la da maneira correta e em todos os momentos. Ele ainda faz muitos testes, a equipe que ele assume não joga imediatamente ou em pouco tempo da maneira que ele quer, demora um tempo. Esse ano ele teve a felicidade de acertar o time e chegou aí às finais do Paulista, mas eu ainda acho ele muito verde, enfim, ele ainda precisa comer muita grama para dirigir um time grande. E esse sucesso dele, ou meio sucesso dele, porque foi finalista do Paulista, não dá para falar que, nossa, ele é um baita sucesso, foi numa condição de jogar com um clube que visa construir jogadores, né, moldar jogadores para vender, para lucrar com essa venda de jogadores. Então tem uma paciência enorme com esse técnico que é professor mesmo, que vai lá, ensina as pessoas, os jogadores a se posicionar, esquema tático, etc. Passou aí um tempo sem resultados positivos para chegar no momento que chegou esse ano.
Isso não acontece com nenhum clube grande. Nenhum clube grande do Brasil tem essa mesma paciência. Ele não teria esse tempo todo para dar resultado no Corinthians. Não tem. É uma pressão completamente diferente. Realmente não é um nome mais experiente para isso, né? Mas relatos no Corinthians dizem que o Tite deixou uma lista de 2 nomes. 2 nomes? 2 nomes com o nosso querido Roberto de Andrade. Fernando Diniz era um deles? Fernando Diniz não era um deles. O primeiro nome da lista era o Roger Machado. Atualmente no Grêmio. No Grêmio. Atualmente não, e sempre no Grêmio, né? Ele não tem outra experiência como técnico. Que vem fazendo um trabalho muito bom no Grêmio. Foi uma surpresa o campeonato que o Grêmio fez no ano passado. Sim, Campeonato considerado, brasileiro. acho que por todo mundo, técnico revelação do ano passado, né? Que não esconde a sua admiração pelo Tite. Dizem que o Corinthians fez uma proposta para ele recusou, mas o Corinthians também desmentiu. Ele realmente, assim, parece ser uma boa opção pelo que ele fez no Grêmio. De novo, assim, é um técnico de um time só por enquanto, mas um time com muita pressão de torcida, que é o Grêmio. E no começo desse ano teve aí uma fase um pouquinho ruim e tal, mas foi bancado pela diretoria e já rendeu alguns frutos aí, já, né? Começou bem esse campeonato, né? Mas impressiona no trabalho dele a rapidez com que ele conseguiu organizar o Grêmio, sim, né? O Grêmio vinha de um Filipão, enfim, vinha bem desorganizado. E o Grêmio foi uma sensação do Campeonato Brasileiro no passado, uma surpresa. E pela postura tática, tem muito dele nessa performance do Grêmio no ano passado. Hoje parece ser muito difícil tirar ele do Grêmio, eu nem imagino o que demandaria em termos salariais, mas também hoje não tem tantas outras opções assim, né? Porque falaram vários nomes aí. O Tite deixou esse nome e qual que era o outro? O segundo nome era o Dorival. O Dorival, né? Do Santos. Esse, mesmo com o Tite deixando a lista, não chegou nem a ser tão especulado assim, porque ele já matou, né, na fonte. Ele mesmo falou que não tem o menor interesse, que tá feliz lá no Santos, enfim. Eu acho que, pra mim, os treinadores que passaram pelo Chiqueirinho, do Palmeiras, e pelo Panetone, do Morumbi, nos últimos tempos, e são muitos os técnicos que passaram por esses 2 times recentemente, esses já deveriam ser eliminados. Apesar de serem clubes diferentes do nosso, não sobreviveram à pressão, não sobreviveram à politicagem do clube, não sobreviveram a jogador fazendo corpo mole, não sobreviveram porque não conseguiram implantar um esquema tático, não se mostraram competentes o suficiente para ficar nesses times, e eu acho que no Corinthians não seria diferente. E aí eu coloco o Dorival nessa onda, eu coloco também o nosso querido Oswaldo de Oliveira, que eu tenho muito carinho por ele. Ele foi um treinador que conquistou nosso primeiro Mundial, conquistou um brasileiro, mas que nos últimos tempos tem deixado a desejar. O Oswaldinho, ele sempre forma times competentes, mas que não fazem nada, não ganham títulos. São times que o pessoal olha e fala, puxa, esse time joga bem, mas não ganha título, não resolve. Eu vejo o Oswaldinho assim como um cara muito brilhante na parte tática, mas ele não consegue conversar bem com jogadores, não consegue lidar bem com jogadores, e nesse momento, saindo de um Tite, precisa de um cara que saiba conversar, eu acho. O Joel conversa até em inglês, hein? Ia ser meritocration aí, né, no Joel. Ia ser interessante. E o Mano? O que você acha do nosso Mano da Fiel? Olha, o Mano ia dar uma certa continuidade, né? Porque ele... Primeiro porque... Tite, Mano, Tite, Mano. Os 2 trabalhos do Tite no Corinthians recentes foram pós-Mano. E sempre foi uma sequência boa aí, com um assumindo depois do outro. Nesse meio tempo ele teve 2 passagens estranhas aí, pela seleção e pelo Flamengo, que não foram muito boas pro Mano. No ano passado ele conseguiu, no fim do ano passado, ressurgir com o Cruzeiro, foi muito elogiado pelo trabalho que ele fez no Cruzeiro. Isso conseguiu para ele um contrato milionário na China, que a China já encerrou. E agora ele tá aí no mercado livre, com muitos dólares no bolso, muitos ienes. Que é a moeda? Eu acho que é ien. Não é ien, muitos yuans no bolso. Mas é estranho, né? Eu sinto uma resistência muito grande da torcida, e o próprio Roberto de Andrade, na entrevista que deu, já descartou logo o Mano. Eu acho que ele fez trabalhos honestos no Corinthians,
e eu não veria com maus olhos a volta dele. Eu também tenho uma certa ressalva com ele. Eu não acho que a última passagem dele pelo Corinthians, apesar dele ter conseguido o G4 naquela passagem, né? Eu acho que não pegou bem pra ele em alguns aspectos. Acho que ele acabou saindo meio queimado por coisas internas que eu não sei nem explicar direito, porque ficou meio estranho, ficou meio vago ali. Mas ele parecia muito mais ligado ao Gobi do que ao Roberto de Andrade. Enfim, a própria declaração do Roberto deixa bem claro isso. Mas de todos os nomes citados, um que talvez seja o mais intrigante aí, talvez por ser também o mais desconhecido de fato sobre o trabalho dele, é o Silvinho, né? Grande Silvinho. Ex-lateral esquerdo do Corinthians, jogou na Europa em times grandes, com sucesso, e tem aí uma carreira de assistente técnico, não é uma carreira muito longa, mas já trabalhando com medalhões aí do mercado, né? Com o próprio Tite, com o Guardiola, e hoje está na Inter de Milão, é isso? Está na Inter de Milão. Então tem uma afinidade com a torcida corintiana. Ele tem bastante afinidade, né? Seria uma aposta interessante. Eu acho que para dar alguma empolgação para a torcida agora, poderia ser algo interessante. Óbvio que se acontecer, vamos chamar o Silvinho, chama o Silvinho, começa com um empate, uma derrota, depois mais outra derrota, e aí já ferrou. Essa empolgação vai ser fogo de palha, assim, tem que tomar cuidado. Eu acho que ele pode fazer um trabalho interessante, pelo que eu imagino que seja a visão dele de futebol. De novo, não sei de fato o que é, porque a gente não tem o conhecimento do que ele faz na prática no futebol, qual que é a visão dele do futebol na prática. Mas por todas essas referências, eu acho muito interessante. E na Itália parece que já se divulgou uma notícia que houve uma sondagem também, mas também já foi desmentida por Corinthians, enfim, né? Ele esteve recentemente no Corinthians, né, por um período, sendo assistente técnico, deu algumas entrevistas, ele parece centrado, parece ser um cara inteligente, bem articulado. Agora, as ideias de futebol, a gente tem que esperar ele sentar no banco ali pra gente descobrir o que ele tem na cabeça. Na teoria, é o típico jogador que vira um bom técnico, porque era um jogador com muita aplicação tática, um jogador que os técnicos gostavam muito, contavam com ele para ser uma extensão do técnico em campo, esse tipo de coisa. Mas só na prática que a gente vai ver de verdade qual é que é, e não sei se essa prática vai vir agora ou não. De todas essas opções, acho que eu vejo essa talvez com os melhores olhos. Eu particularmente preferia que o Roger saísse do Grêmio e viesse pro Corinthians, porque ele já mostrou alguma coisa, ele não é uma caixinha de surpresas, né? O Silvinho, por mais que as pessoas do Corinthians o conheçam, o dia a dia no clube, como ele vai ser, a gente vai descobrir agora. Agora, se ele chegar, porque pode ser que chegue o Joel. Pode ser que não chegue, né? Vem o Luxemburgo aí, né? Tá dando pinta aí no mercado. Aprendeu um monte de coisa lá na China, vai trazer muitas coisas novas. Volta o Zizal também. Chega do Zizal, do Luxemburgo, eles são passado, espero que não sejam o nosso futuro. O que traz o nosso futuro é um jogo no domingo contra o Botafogo, em casa dessa vez. O Botafogo que saiu da lanterna e da zona de rebaixamento nessa rodada, ganhou de outro time que estava na zona de rebaixamento, empurrando lá para baixo, que é o América de Minas. E ganhou bem, assim, começou o jogo, fez no começo do jogo já 3-0 e segurou o resultado até o fim do jogo. Então, o Botafogo costuma ser um time muito aguerrido, com muita garra, a persona do time é essa, do clube é essa. E nesses momentos de crescimento, parece que é sempre quando ele encontra o Corinthians e dá algum trabalho aí pro Corinthians. Tem que ganhar, não tem nem o que falar, porque é o time que tá lá embaixo. Aliás, os próximos 2 jogos tem que ganhar, que os próximos 2 jogos são contra times que estão lá embaixo, o Botafogo e o Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro também foi o time que brigou pelo campeonato ano passado com o Corinthians, então como é que a gente vai definir isso, né? São 2 times alvinegros e complicados pro Corinthians aí, mas que o novo técnico, em qualquer momento que chegue, antes desse jogo do Botafogo, antes do jogo do Atlético, depois desses, tem que contar com esses 6 pontos também. O Silvinho lá na Itália já deve estar olhando essa tabela e pensando, tem que ganhar esses jogos. Espero que ele já esteja no avião. É um jogo complicado, o Botafogo tá voltando, não né? Não deveria ser complicado, mas a gente sempre tem um jeito de tornar as coisas um pouquinho mais complicadas no Corinthians. Uma coisa que eu vejo de
pode dar um ânimo pro Corinthians é a homenagem que dizem que o clube vai fazer pro Tite nessa partida contra o Botafogo. O estádio estará lotado e isso pode empurrar o time, enfim, vamos dar uma vitória. Isso tem que empurrar o time, não é que pode. O nosso grande comandante. Bom, vamos esperar domingo para descobrir o que vai acontecer. E espero que até lá o nosso presidente também não tenha nenhum outro chilique que nem ele teve essa semana aí nessa Aliás, que coisa feia dele, né? Enfim. Eu acho que faltou um pouco de educação, um pouco de classe para ele. Um momento de felicidade do técnico, ele deu um chilique como se fosse uma mulher abandonada pelo marido, que deixou pra ficar com o amante. Foi muito chato, muito feio ele falar aquelas coisas e depois, enfim, todo mundo diz que o Corinthians entrou em contato com o Roger sem falar com o presidente do Grêmio logo em seguida. Então ele deu o chilique e foi lá e fez a mesma coisa com o amiguinho dele. Bom, vamos combinar que isso tudo que você falou de respeito, profissionalismo, não são palavras que são comumente atreladas ao futebol brasileiro. E isso é uma das coisas que mais me assusta com a saída do Tite, porque eu acho que o time tá indo bem, não é porque a presidência tá indo bem, que toda a diretoria tá legal. Eles estão cometendo um monte de lambança nos bastidores, mas o Tite segurava essa onda toda e não deixava isso passar para campo, ou deixava isso passar o mínimo possível para campo. Eu não sei se quem for chegar vai conseguir fazer essa mesma coisa. Acho que muito disso vai acabar vazando. E o lado político do clube, que apesar dos resultados não tem sido bom, assim, o clube tem tido alguns problemas políticos, agora vai ter que lidar com isso em campo também, tenho certeza disso. Sou corintiano, sou esperançoso, maloqueiro sofredor, então tudo pode acontecer. Mas se eu tivesse que apostar meu rico dinheirinho hoje, meu suado dinheirinho hoje, não seria no Corinthians no G4 no fim do ano agora. Mas o Corinthians tem fama de ser uma fênix e ele vai ressurgir das cinzas. Sim, como um rojão. Bom, vamos lembrar os nossos queridos ouvintes, milhares de ouvintes, as nossas redes sociais, por favor. Eu espero que o Tite não pare de nos acompanhar agora que ele está na seleção, porque a gente vai dar várias dicas de jogadores para ele convocar. Normalmente jogadores do Corinthians, que ele já conhece bem, mas enfim, não deixe de nos ouvir aí, Tite, só porque agora você está no seu conceito subindo na vida. Enfim, estamos no Facebook, estamos no SoundCloud, estamos no Instagram, no YouTube, todos esses canais nós somos Irmandade Corintiana. Então você digita lá o endereço do canal, /Irmandade Corintiana, corintiana com TH. Tudo junto e com TH. No Twitter temos um nome um pouquinho diferente, twitter.com/Irmandade Timão. Nos acompanhem, nos dê um like, inscrevam-se nos nossos canais. Em breve estaremos no iTunes também. O Caleu já está montando isso pra gente. Um abraço aí pro nosso sobrinho também, que participou do último podcast. Muito agradável a participação dele, espero que ele volte. E enquanto isso, sem técnico, com técnico, na vitória, na derrota, vamos Corinthians! Vai Corinthians!